Para a gente começar esse nosso bate-papo, fazer uma contextualização do momento atual que a gente está vivendo, né? A gente vai falar sobre urnas eletrônicas. A gente vive um momento em que as urnas eletrônicas elas são muitas vezes atacadas, né? Tanto por membros do governo, né? Um discurso de descrédito das urnas tem crescido nos últimos anos, né? É um discurso que a gente vê que reflete não somente no governo, mas tem muitas pessoas, né? Que dão esse descrédito para as urnas, né? Então esse livro ele surge exatamente nesse momento, né? Qual que foi a inspiração para você escrever essa obra? O Sindicato de Ciência e Tecnologia representa os servidores que trabalham no INPE, no CTA, no CEMADEM e na EB. E ele foi feito a pedido do sindicato, que a ideia inicial era mostrar que o investimento em ciência e tecnologia retorna em benefício para a sociedade. E a urna eletrônica é um exemplo disso. No desenvolvimento da urna, participaram 4 pesquisadores aqui de São José dos Campos, 3 do INPE e 1 do CTA. Então, eles foram a minha base para entender um pouco mais essa história, né? Um deles já é falecido, que é o Maru Hashioka, mas os outros 3 eu tive contato, conversei e pude conversar também com o ministro do TSE da época que teve o desenvolvimento da urna, que foi o Carlos Veloso. Ele, inclusive, é o autor do prefácio deste livro. O ministro Gilmar Mendes, o Fernando Henrique Cardoso era o presidente da época. Então, todas essas pessoas me ajudaram a entender a história e o porquê da concepção dessa urna. E no seu livro você traz exatamente esse resgate histórico, né? Desde quando foi implementado, lá em 97, né? Me corrija. 96. 96, lá em 96, até o momento atual, né? Com as atualizações, com as novidades, né? Que a gente tem hoje. Eu fiz uma contextualização inicial mostrando como que eram as eleições com as cédulas de papel. A quantidade de fraudes que existiam pela manipulação do papel, né? Urnas que já chegavam com votos impressos dentro da urna, ou então na hora da apuração as pessoas preenchiam o voto em branco, ou um voto em que a letra da pessoa estava bem difícil de entender, a pessoa que estava fazendo a apuração colocava aquele voto no montinho do candidato de sua preferência. Então, quando tinha a manipulação do voto em papel, né, as pessoas fazendo a contagem daquilo, você não tem 100% de confiança que todas aquelas pessoas que estão fazendo a apuração são pessoas isentas. Todo mundo tem sua preferência. Então, elas podem dar uma puxadinha de um papelzinho ou outro para o seu candidato de sua preferência, né? E teve até um caso muito conhecido no Rio de Janeiro, que virou tema de livro, que é o caso Proconsult. Eu explico aqui como que foi descoberta a fraude no caso Proconsult. Aí, no Código Eleitoral de 1932, é previsto o uso de máquinas de votar, mas não tinha tecnologia suficiente para fazer isso. Aí, quando o ministro Carlos Veloso assumiu, ele conversou com o Paulo Camarão, que ele nomeou mais tarde como secretário de informática do TSE, falou, olha, precisamos retirar, acabar com a fraude no processo eleitoral. Então, a gente precisa dar um jeito de criar uma máquina de votar. Você topa fazer isso? Aí o Camarão falou que topava, e eles constituíram uma comissão de notáveis, né, com juízes, algumas pessoas, para elencar os preceitos que a urna teria que ter. E um dos principais era eliminar a fraude no processo eleitoral. Eliminar toda a fraude? Toda a fraude. Eu lembro que eu li aí no livro, quer dizer, que não era diminuir a fraude, era acabar com a fraude. Eliminar 100%. Né? Eliminar 100% da fraude, né? Esse era o desejo do ministro A premissa Veloso. Principal que a comissão de notáveis colocou, e era o principal objetivo do ministro Veloso. Aí eles, depois de elaborar as premissas, eles criaram uma comissão técnica, a qual teve a entrada desses pesquisadores do INPE e do CTA, que é o Toné, o Hashioka, o Nakaya e o Katsumi, e eles participaram de todo o processo do desenvolvimento, e foi uma coisa extraordinariamente rápida. Eles tinham pouco tempo para fazer, porque já foi usada as urnas nas eleições de 1996. E o ministro Veloso, ele foi nomeado em dezembro de 94 como presidente do TSE.